Fala, rapaziada, estamos indo aqui no cliente fazer mais um checklist, né? Uma visita técnica para a instalação de um Allbox, que atender mais um cliente. Esse vai ser um Dolphin Mini, né? Vai ser da BYD. O Allbox também vai ser da BYD. E estamos indo ali para fazer essa visita técnica. Olha o sol que agora esquentou. E a gente vai fazer o levantamento, né, do que precisa. Porque às vezes o cliente fala para você: ah, eu preciso fazer isso, mas aí pensa que é só, né? Então a gente vai primeiro, faz a visita, né, faz o levantamento de tudo que precisa. Aí sim a gente passa para o cliente para dar continuidade, né? Porque tem que ver a rede, como que tá ligado, o disjuntor, nós tem que ver a distância, né, para estar determinando a bitola do cabo. E são alguns fatores que a gente tem que observar. Então a gente vai ali nesse cliente e depois que fazer o apanhado ali, eu vou passar para vocês a instalação certinha, né? Vou tentar fazer o unbox dessa instalação completa, tá bom? Pegar o máximo de detalhe possível para trazer para vocês. Fechou, rapaziada? Então vamos que vamos. Vamos chegar ali e já a gente dá um start. Aqui é a primeira parada aqui. Ver onde que vai ser aqui. Já eu chamo vocês aí. Bom, meus amigos, aqui chegou a casa do cliente, a gente desceu. Esse aqui é o quadro dele. Essa rede dele aqui é no poste de fibra. Isso aqui é uma caixa também, ela é plástica, né? É uma caixa até que meio frágil para fazer os furos. Mas olha onde tem que tirar os cabos daqui de dentro desse poste. Ele é um poste de fibra. E a gente tem que dar um jeito de puxar os cabos para fora. Aqui o quadro de proteção dele aqui já está com o disjuntor e DPS, né? Então a gente tem que trazer só o nosso kit de proteção agora, que é a nossa string box. Esse aqui é o Allbox dele. Esse aqui ele ganhou junto com o carro, já é o que a concessionária já entrega, né? Normalmente a concessionária elas entregam um Allbox para o cliente de 7.2 de potência. Então a gente tem que fazer o cálculo dos dimensionamentos para colocar os cabos. Aqui não vai ser tão longe, né? A gente vai instalar, fica bem próximo desse Allbox. Então o cabo que a gente vai usar aqui é um cabo de provavelmente de 6 mm, né? Que é o que vai atender ele aqui. E é isso, conferir aqui, tá tudo certo aqui. Tá o Allbox, os cabos, o suporte. Desculpa aí a filmagem aí que eu tô sozinho aqui. Mas é isso. Vamos montar o quadro. Vamos lá, pessoal. Fala aí, tudo bem com vocês? Ó, hoje a gente vai montar um quadro de distribuição para a instalação de um Allbox. Esse que está aqui em cima aqui é o modelo que a gente vai estar instalando. A gente vai estar instalando no cliente. Ele permitiu que a gente pudesse filmar e mostrar, né? Então eu vou mostrar para vocês como que vai ficar, tá bom? Então vamos começar com a montagem do quadro. Eu vou montar o quadro daqui, eu vou lá para o setor de instalação. Eu vou mostrar para vocês o que vai ser necessário para a montagem desse quadro. O quadro nós vamos usar esse aqui, um quadro para 9 disjuntores. É o que você vai precisar. Eu vou jogar aqui dentro para vocês verem. Nós vamos usar a rede lá em 220. Aqui na minha região, 220 é fase.
Tá? Então, algumas regiões é fase neutra, né? Aqui na nossa aqui, é a região de São Paulo, aqui CPFL Paulista, é fase, tá bom? Então a gente vai usar 2 DPS. Nós vamos usar um disjuntor de 40 amperes. Por que 40? A rede, a gente vai instalar um wallbox de aproximadamente, ele chega aí a 7.5 kW pico, ou perdão, 7.5 de potência. O que acontece? Se a gente for calcular a corrente nominal dele, vai dar por volta de 32 ponto alguma coisa, certo? Eu vou deixar aqui do lado aqui para você aqui o cálculo certinho aqui. Então o que acontece? Qual que é o disjuntor mais próximo disso que a gente vai ter do 32? Será o 40. Então a gente vai usar um de 40, tá bom? Bom, lembrando que isso aqui não é um conteúdo técnico, é só mostrando que você vai precisar. Então, toma muito cuidado ao montar o seu quadro. Procura sempre as coisas, fazer o dimensionamento, calcular tudo certinho, corrente, potência, tudo que você vai precisar, certo? Cada caso é um caso, não esquece disso. O IDR, que a gente vai usar também um de 40. No entanto, há uma diferença entre um e outro. O disjuntor, a gente está usando um de 40 de curva C. O IDR, a gente vai usar um de curva A, certo? Que é justamente porque a gente vai estar trabalhando com corrente contínua e corrente alternada. Então a gente usa o disjuntor de o IDR de classe A. Esse quadro, eu vou colocar para o cliente uma tomada de 20 amperes. Eu vou usar essa daqui, ela é tipo industrial, então a gente vai fazer um furo no quadro, vai adaptar, vocês vão ver como que vai ficar. Outro detalhe importante, como a gente vai fazer a instalação de um wallbox, do cliente não é tão longe, fica perto, né? Então a gente vai usar um cabo de 6 milímetros. Dependendo da distância aí você tem que calcular certinho, porque às vezes pode ser que o de 6 não vá te atender. Então você tem que colocar um de 10 e assim sucessivamente, dependendo da distância. Tá bom? O nosso é bem próximo mesmo, a gente vai usar um de 6 milímetros. Outra diferença, deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse aqui também é um cabo de 6 milímetros. Ele é um cabo de 6 milímetros de proteção PVC. Ele tem o que? Para 750 volts, certo? O que a gente vai usar para o wallbox, quando a gente instala, a gente vai usar esse cabo aqui, né? Nós usamos esse aqui, que é de HEPR. Ele é um cabo diferenciado, porque ele tem duas proteções. Vou mostrar para vocês aqui. Vamos ver se dá para... Ó, se for ver, tirei a primeira capa, ele ainda tem uma outra capa. Vocês conseguem ver a diferença? Se a gente pegar o comum, também de 6 milímetros, consegue ver a diferença? Ambos são 6 milímetros, vai ver a diferença. Esse aqui suporta a temperatura de até 90 graus, certo? Então, é um cabo mais resistente e mais forte. Pessoal, lembrando, o wallbox ele não é um chuveiro, certo? Então você tem que calcular tudo certinho. Até porque um chuveiro você dimensiona para sua casa. Vamos pegar um chuveiro aí de 7.500, você dimensiona ele e você vai usar aí 10, 15 minutos e desliga. Isso aqui, pessoal, é para carregar o seu veículo. Então você vai colocar ele lá no seu veículo, ele vai passar o quê? Não vai passar 15 minutos carregando, ele vai passar 8 horas, 9 horas, certo? Então ele tem que ser um cabo bastante resistente. Ah, mas é mais caro. É mais caro, mas é a sua segurança. Você entende? Então procure colocar coisas de qualidade. Depois você vai agradecer. Porque você vai ter um veículo lá, imagina o seu chuveiro, que você acha que consome muito. Imagine agora um carregador veicular carregado lá 8 horas, certo?
sem parar, ininterrupto. Vai aquecer, você vai ver que seu carro vai acionar a ventoinha, porque vai estar carregando. Então, procure colocar coisas de qualidade. Certo? Tirando isso, que é o que a gente vai colocar, esse é o cabo que a gente vai usar para fazer a conexão do wallbox no geral ao quadro de proteção. O que acontece? Esse aqui a gente vai colocar esses dois prensa-cabos. A gente vai fazer o furo aqui, né? No quadro, tanto na entrada quanto na saída, e vamos colocar com o prensa-cabo. Vamos fazer a conexão, tudo certinho, tá bom? Cabo também de 6mm, HFR, também na mesma reforçada, igualzinho que o outro aqui, tá bom? Tirando não esquece do aterramento, tá? E também tem que colocar o cabo por aterramento. Não esquece disso. O aterramento é importante para que você tenha, porque se você não colocar aterramento, se você não fizer do jeito correto, então não há por que você ter essas proteções se você não for colocar um aterramento. Você entende? Então isso aqui, sem o aterramento, não vai fazer diferença nenhuma. Entendeu? Então você não pode colocar somente para se enganar. Dito isso, outra coisa, para sua conexão ficar perfeita, pessoal, você não pode deixar de colocar, sabe o que? Os terminais, pessoal. Você quer que sua conexão, seu trabalho fica um trabalho de excelência, fica de qualidade, não esquece de colocar os terminais. Tá bom? Isso aqui vai demonstrar muito o seu profissionalismo e vai dar um aspecto de segurança para o seu cliente, tá? Ele vai ficar muito contente com isso. Então, procure trabalhar sempre da melhor maneira possível. Tá? E é isso, pessoal. Agora vamos para a montagem do quadro. Bom, pessoal, eu tive que retirar o áudio porque estava muito barulho aqui. Mas eu vou deixar para vocês aqui algumas explicações com referência ao nosso trabalho, naquilo que a gente faz, né? Porque a gente faz os cálculos, a gente dimensiona tudo certinho, não é coisa da nossa cabeça, né? A gente tem que seguir uma norma, a gente tem que seguir um padrão. E tem duas normas que regulamentam tudo isso. Nós temos duas NBR. Nós temos a NBR 5410, que ela fiscaliza e nos dá a direção de como temos que fazer a parte elétrica. Então a 5410 vai determinar tudo sobre as instalações elétricas. E com relação à instalação de wallbox, nós temos uma outra principal, que é a 17019. Essa é a norma principal para instalação de wallbox. Então a gente tem que seguir essas duas normas. Então não é coisa da nossa cabeça que a gente vai falar, eu vou falar isso porque eu quero, é assim, não. E eu tinha mencionado o cabo mais cedo, o cabo de 6mm que a gente escolheu, e segundo a NBR 5410, se você for lá na tabela 37, eu vou deixar ela aí em cima para vocês verem. O cabo de 6mm, ele suporta até 54 graus. O cabo de 6mm, levando em consideração dois cabos no conduíte. Então a gente tem uma temperatura de 54. Então a gente está dentro do padrão requerido. E ainda na norma, se você for ver também com relação às proteções que a gente tinha falado dos disjuntores, a gente tem o item 5.3.4, que ele fala sobre a proteção contra corrente e de sobrecarga.
É nisso aqui que a gente se baseia para determinar o disjuntor que a gente usa. O disjuntor. Se você for ver, no nosso cálculo, a corrente de circuito que a gente fez lá deu 37,2, não é isso? 37,2 foi a nossa corrente. 37,2 não, perdão. 32,7 ampere. Tinha dado a nossa corrente de projeto, não é isso? Então, 32, qual que é o disjuntor mais próximo que a gente tem que vai proteger esse circuito? A gente tem o de 40 ampere. Então a gente colocou o de 40 ampere de curva C, certo? E se você for ver na tabela 5.3.4, ela diz que a nossa corrente de circuito ela tem que ser menor do que a capacidade de condução da corrente dos condutores, certo? E que deve ser menor do que a corrente nominal do dispositivo. Porque a gente tem que proteger o circuito, a gente tem que proteger os cabos. Então a gente coloca o disjuntor aí de 40 ampere, vai dar certinho para atender os nossos requisitos. Então não é coisa da nossa cabeça, é cálculo. E é assim as normas que regulamentam. Tá bom, pessoal? Só para esclarecer isso aí para vocês. E toda vez que você for fazer um serviço desse, não é simplesmente chegar, puxar um cabo de um lado para o outro, colocar um disjuntor. Não, você tem que fazer o cálculo, você tem que dimensionar certinho, para você não cometer um erro, porque afinal de contas é sua atividade, é o seu carro que você está usando ali para carregar, é a sua família que vai estar ali sendo protegida. Pense sempre nisso, né? Não é só uma instalação, é uma proteção para sua casa, é uma proteção para sua família. Dito isso, pessoal, fica aí com algumas imagens. E eu não consegui fazer no detalhe a gravação da instalação, pessoal, porque a minha ajudante não foi fazer sozinha, então não consegui gravar e fazer o vídeo, aliás, gravar e instalar ao mesmo tempo. Então eu vou mostrar para vocês só um resumo de como que ficou a instalação. Eu queria ter gravado o teste do carro, pessoal, mas não foi possível porque o cliente tinha saído. Mas fica aí com as imagens. Não esquece, pessoal, curte, comenta, deixa o like, isso fortalece bastante a gente, pessoal. Deus abençoe vocês. Fala, meus amigos, apresentar para vocês aqui mais uma de nossas instalações. Esse aqui foi a instalação de um wallbox BID. A gente montou junto, esse aqui é um wallbox que vem junto com o carro. A gente montou um quadro. Junto do quadro eu fiz uma tomada ali de 20 ampere, caso o cliente queira usar. E usamos todas as medidas de proteções. E se você precisa de uma instalação de um wallbox, não esquece de nos contactar. Os contatos estão aí, é só chamar. E vamos estar fazendo a sua instalação. Conto com vocês.